As duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 foram a lei e os profetas ou serão duas pessoas físicas, dois seres humanos reais que ainda vão vir no final dos tempos? Este daí é o assunto do nosso vídeo. Eu convido você para ficar comigo até o final, pois eu vou trazer um estudo bem detalhado da palavra de Deus, onde eu vou te ajudar a compreender a realidade bíblica sobre as duas testemunhas, tá ok? Para quem ainda não me conhece, eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal O Renovo da Palavra. Caso você goste do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Vamos lá? Vamos para o nosso assunto. Se as duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse foram a lei e os profetas ou serão dois seres humanos que hão de vir no final dos tempos. Gente, o texto bíblico é o capítulo 11 do livro de Apocalipse. Eu estou aqui com uma Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Eu gostaria muito, se fosse possível, se você desejar, pegue também um exemplar da Bíblia, porque eu vou ler muitos versículos neste vídeo. Mas já vou te indicando a leitura completa do capítulo 11, a partir do versículo 3 até o versículo 14. Depois você lê com calma em casa, para melhor compreensão do assunto. Mas em primeiro lugar, de onde parte essa ideia, essa proposta de que as duas testemunhas teriam sido, lá no passado, no primeiro século, uma alegoria, teria sido a lei e os profetas? Gente, este pensamento vem dos intérpretes da Bíblia, chamados de preteristas. Os preteristas, nesse caso eu me refiro aos preteristas completos, os radicais, o hiperpreterismo, eles compreendem que todas as profecias da Bíblia já se cumpriu lá no passado. Inclusive, o livro de Apocalipse, na compreensão deles, se cumpriu por ocasião da guerra judaico-romana, no ano 70 depois de Cristo. Sendo assim, eles procuram vários meios de tentarem encaixar as profecias no primeiro século, já que eles entendem que já se cumpriram e não mais se repetirão. Então, quando eles se esbarram com o texto do capítulo 11, onde a Bíblia fala sobre as duas testemunhas, muitos dos professores do preterismo completo compreendem que era uma referência à lei de Moisés e aos profetas. Mas na realidade, isso daí, gente, é só uma interpretação teológica. Biblicamente falando, nós vamos ver que não é possível que as duas testemunhas tenham sido a lei e os profetas. Vamos para a leitura do nosso primeiro versículo bíblico. Apocalipse capítulo 11, observe bem a leitura deste versículo. Apocalipse capítulo 11, versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre elas, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porque estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Observaram direitinho? Que os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles. E o texto bíblico é muito claro. Fala sobre dois profetas. Só a leitura desse versículo é suficiente para que possamos compreender que o assunto não diz respeito à lei e os profetas. Observe o gênero que está no versículo 10. Porquanto estes dois profetas
2 profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. Então nós já temos aí um grande indício bíblico, muito claro, de que não se refere à lei e os profetas. Mas, afinal, são 2 seres humanos? Eu quero convidar você para seguir comigo agora um passo a passo, onde eu vou te mostrar pelo menos 3 maneiras para que possamos entender de uma vez por todas que as 2 testemunhas são seres humanos, serão seres humanos que ainda vão vir no futuro e não tem possibilidade de já terem vindos em forma de lei e em forma de profeta, na alegoria também dos profetas lá no primeiro século. O primeiro passo que nós precisamos dar para entendermos isso é que existem profecias do Antigo Testamento que apontaram para a vinda desses 2 profetas, como está no capítulo 11, versículo 10 de Apocalipse. Já que existem profecias que apontaram ou que apontam, vem a pergunta: será que as profecias apontaram para a vinda da lei dos profetas? Obviamente que não. Eu vou ler para vocês 2 profecias. A primeira delas, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Observe bem uma das profecias que apontam para a vinda dos 2 profetas. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias está profetizando que o Deus de Israel, em determinado momento, ele haveria de enviar o profeta Elias. A segunda profecia que eu gostaria de ler para vocês está em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. A predição de Moisés, de que o Deus de Israel haveria de enviar um profeta semelhante a Moisés. Alto lá. Observaram que existem profecias no Antigo Testamento marcando a vinda dos 2 profetas, como está em Apocalipse capítulo 11, verso 10, que eu li no início do vídeo. Então, nenhuma dessas profecias está predizendo que seria a vinda da lei e dos profetas, como é ensinado pelos preteristas completos, que as 2 testemunhas se referem à lei e os profetas. Então, esse é o primeiro passo para nos ajudar a compreender a natureza do texto, Apocalipse capítulo 11. Sobre as 2 testemunhas. Existem profecias. Gente, o segundo passo que você precisa dar junto comigo, eu sempre falo aqui no nosso canal, que existe o referencial no primeiro século, para que possamos olhar para ele a fim de compreendermos o futuro. Muitas das vezes, para entendermos o futuro, precisamos entender um pouco sobre o passado. Logo, existe um referencial. Essas profecias que eu acabei de ler, elas tiveram seus cumprimentos parciais no primeiro século. Olha só que interessante. Malaquias 4, verso 5,
bem como Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, tiveram seu cumprimento no primeiro século. Antes de eu te mostrar o cumprimento no primeiro século, vamos voltar ao texto bíblico, que é o tema principal do nosso estudo. Apocalipse capítulo 11, mais uma vez. Só que vamos até o versículo de número 6. Eu falei sobre a vinda de Elias, Malaquias 4:5, e o profeta semelhante a Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Olha comigo, eu vou ler para vocês. Apocalipse 11, versículo 5. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então nós temos aqui dois profetas com o ministério idêntico ao ministério de Elias. Nós temos, posso dizer, o Elias que haveria de vir. Nós temos aqui o profeta número 2 com o ministério idêntico ao de Moisés. Nós temos aqui um profeta, eu posso assim dizer, semelhante a Moisés. Percebe como que nada se encaixa com a lei e os profetas? Então, esse é o segundo passo que é preciso ser dado para compreendermos a natureza das duas testemunhas. Primeiro, profecias do Antigo Testamento apontando para a sua vinda. O segundo passo que precisamos dar é que tem um referencial. As profecias tiveram um cumprimento no primeiro século, mas não com a lei e os profetas, com uma alegoria, conforme é ensinado, crido, pregado pelos preteristas radicais. Vamos ver então, gente, como se cumpriram essas profecias no primeiro século. Olha que coisa linda agora que eu vou mostrar para vocês. A primeira profecia, Malaquias capítulo 4, versículo 5, teve o seu cumprimento em Mateus capítulo 11, do versículo 11 até o versículo 14. Eu vou ler para vocês esse versículo. Mateus capítulo 11, do versículo 11 até o 14. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderarão dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aqui acaba a história de profetas e leis, serem as duas testemunhas. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Mateus capítulo 11, versículo de número 10. A profecia se cumpriu com João Batista. Eu sempre falo aqui no nosso canal. Primeiro tem um cumprimento no primeiro século, dentro daquele espaço de 40 anos, e depois nós temos que observar a mesma profecia dentro do livro de Apocalipse. Ainda para nós vermos a questão do cumprimento da profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, Mateus capítulo 17, de 10 a 13. Mateus 17, de 10 a 13, está escrito assim, eu vou ler para você. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então
os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Malaquias 4, versículo 5, se cumprindo em João Batista, o Elias que havia de vir. E a outra profecia? Deuteronômio capítulo 18, verso 15, quando Moisés predisse que o Senhor Deus de Israel haveria de levantar, suscitar dentre os judeus, os vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, disse Moisés. Quando ela se cumpriu? Vamos lá, vamos procurar o cumprimento dessa predição de Moisés. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Lucas registrou aqui, dando cumprimento à predição de Moisés na pessoa de Jesus. Ainda, João capítulo 6, versículo 14. João capítulo 6, versículo 14. Olha que versículo muito importante dentro desse ponto que eu estou citando, que é o cumprimento das profecias indicando a vinda dos dois profetas. Diz assim o versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Está apontando lá para a predição de Moisés, porque o artigo definido o profeta é o profeta por excelência. Perceberam? João capítulo 1, versículo 45. João capítulo 1, versículo 45, olha só. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem estava escrito nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, por que razão que as duas testemunhas, ou os dois profetas, não podem ser a lei e os profetas? Primeiro, porque existem profecias prevendo a vinda deles. Segundo, porque nós temos um referencial no primeiro século, onde se cumpriu as profecias, eu acabei de ler textos aqui para vocês, com pessoas reais, seres humanos, de carne e osso. Se cumpriu com João Batista, o Elias que havia de vir, se cumpriu também com Jesus de Nazaré, o profeta semelhante a Moisés. E a terceira observação, para nós fecharmos essa parte do nosso raciocínio, como está essa profecia, ou como estão essas profecias, dentro do livro de Apocalipse. Eu sempre explico aqui no canal, eu não vou me cansar de explicar, que o primeiro século, aqueles 40 anos, tiveram o primeiro cumprimento das profecias, onde foram produzidos cenas. As mesmas profecias reaparecem no Apocalipse, como se ainda fossem se cumprir, e vão, e elas reproduzem as cenas dentro do Apocalipse. É por isso que nós temos as duas testemunhas, porque o ministério de João Batista e o ministério de Jesus de Nazaré está apontando para o ministério das duas testemunhas. Então, como estar dentro do livro de Apocalipse? Voltamos lá no capítulo 11,
eu vou ler mais uma vez o versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. As mesmas profecias de Malaquias 4:5, a mesma profecia de Moisés em Deuteronômio 18:15, está sendo repetida aqui no capítulo 11 do livro de Apocalipse, de forma que é impossível que seja uma alegoria, conforme é ensinado pelo preterismo completo, que as 2 testemunhas foram a lei e os profetas, porque são pessoas reais, são homens reais, seres humanos. Eu não estou dizendo aqui que as 2 testemunhas que vão vir no final dos tempos seja literalmente Elias e Moisés, mas eu posso assegurar que serão 2 judeus que se converterão a Cristo dentro do período tribulacional, com ministérios idênticos ao ministério de Elias e também o ministério de Moisés. Profetas da mesma envergadura de Moisés e Elias. Não tem como, gente. É impossível ser uma questão de lei e os profetas, como é ensinado pelo preterismo completo. E para terminar o nosso vídeo, eu vou mostrar 5 pontos que devem ser analisados. Eu só vou ler para vocês os 5 pontos. Primeiro, o ministério de Elias e Moisés. Eu já expliquei momentos atrás. As profecias que falaram sobre a vinda deles. Terceiro, o referencial já revelado na Bíblia, lá no 1º século, que é Jesus e João Batista. Quarto, a repetição do assunto dentro do Apocalipse. Se já foi mostrado no referencial seres humanos, a repetição dentro do Apocalipse não pode ser alegorizada. São seres humanos que estão no capítulo 11 de Apocalipse. E em 5º e último lugar, para encerrar o nosso vídeo, os elementos literais contidos no texto de Apocalipse capítulo 11, do verso 1 ao 14. Por isso que eu te pedi para você ler em casa, com mais calma, todo esse texto. Você vai encontrar vários elementos literais no texto. O templo, as nações, a cidade onde o seu Senhor foi crucificado, que é Jerusalém, entre tantos e tantos elementos literais. E alegorizar as 2 testemunhas é uma grande pataquada, sem nenhuma noção de hermenêutica e exegese bíblica, quem assim o faz, tá ok? E no mais, gente, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu vou subir para você também um vídeo onde eu mostro se as 2 testemunhas vão ou não pregar o evangelho dentro do período tribulacional. E quero convidar você para ver também esse vídeo e deixar o seu comentário. E no mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.